3, princípio que, ao ser implementado, libera, gente, ó, o órgão da administração federal das atividades de rotinas de execução e tarefas de mera formalização de atos administrativos, para que possa concentrar-se na atividade de planejamento, previsão, coordenação e controle. Hein? Descentralização, libera a administração direta, ele transfere, ele delega para uma nova pessoa jurídica. Trata-se de instrumento de descentralização administrativa, com o objeto de assegurar maior rapidez e objetividade das decisões, situando-se na proximidade dos fatos, público-alvo, problema. O problema, o que é isso, gente? A decisão está tomada aqui, ele delega a sua competência para o cara aqui, mais próximo dos fatos. Qual é o nome desse cara? Delegação de competências. Professor, não fala um negócio desse. Cara, faltou o que agora? Faltou controle. Tá aí. Mas vamos ler. Atividade da administração federal, que deverá ser exercida em todos os níveis e órgãos, compreendendo particularmente chefia, burocracia, né, chefe, né, órgãos próprios de cada sistema, controle interno, aí, com observância das normas de recursos financeiros e bens. Aí tem um misto entre interna e externa. Bacana? Gente, só para você fixar para vocês. Não acabei de explicar para vocês a administração pública indireta. Desculpa, eu acabei de explicar para vocês a reforma gerencial do Decreto-Lei 200. Já expliquei isso aqui para vocês no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, gente. Uma super aula, uma aula de quase 3 horas para vocês. Tá? Uma super aula para vocês, gente. Então aqui fiz um resuminho para diferenciar a reforma, o primeiro movimento de reforma para o segundo movimento de reforma no Brasil, que foi ocasionado pela emenda 19. Primeiro, descentralização administrativa através de delegação de autoridade aos administradores públicos transformados em gerentes crescentemente autônomos, ou seja, contrato de gestão, artiguinho 37, parágrafo 8º da Constituição. Descentralização política. O que é isso, gente? É transferir o poder político de execução para os níveis regionais, que estaduais, e locais, que são os municipais. Achatamento organizacional. Gente, achatamento organizacional, o que é isso? É a horizontalização. Não há verticalização. Nesse ponto aqui, gente, tem muita semelhança com o Decreto-Lei 200 de 67, viu, gente? Ó, de novo, muita semelhança no que princípio? Delegação de competência. Não é isso? Ó, diminui os níveis. Desconcentração organizacional, também tem a ver com a delegação, né, gente? O que é desconcentração? No próprio órgão não cria novas formas de pessoa jurídica. Na descentralização administrativa, ele pode criar algumas pessoas jurídicas. Por exemplo, gente, agências reguladoras, OS e assim por diante. Ok? Confiança limitada. E não desconfiança total da burocracia. Ou seja, está baseada essa reforma gerencial na burocracia, não combate. Tá? Ela vai estar alicerçada em cima da burocracia, vem a gerencial para dar eficiência à administração burocrática. Controle por resultados a posteriori, ao invés do controle rígido passo a passo de processos administrativos. Foco na onde? No povo, na sociedade, no cidadão. Não, inverso. Aqui são coisas, características próprias do que, gente? Do sistema gerencial. Profissionalização da alta burocracia. Gente, alta burocracia. O que eu falei para vocês aí? Que o Bresser Pereira falou que o Decreto-Lei 200 não criou uma alta burocracia, ou seja, técnico de altíssimo nível para atuar aonde? No núcleo estratégico do Estado para dar sustentabilidade, continuidade e para cumprir a sua efetividade, que é satisfazer as necessidades da sociedade. E claro, esse novo Estado gerencial preconizado tem o quê? Um controle social, a accountability. Chama, além do controle social, ele chama a sociedade para ser parte do Estado. Né? Pronto, terminamos aí. Fiz o Decreto-Lei 200 para vocês. Não foi uma aula superficial, a gente pode ter certeza, foi uma aula com bastante detalhes.
Agora vamos falar do Programa Nacional de Desburocratização. Gente, esse cara aqui, quando eu explico, eu fico com dor no coração, cara. Você já ouviu aquela história do cara certo no lugar errado? De novo, você já ouviu aquela história do cara certo no lugar errado? Aqui. Professor, eu não entendi, cara. Aqui, isso aqui que fizeram, gente, com todo o respeito que eu tenho a essa pessoa, o nosso maior burocrata que nós conseguimos formar, mas burocrata da burocracia weberiana, profissional, etc, etc. O maior burocrata que nós conseguimos formar, o nosso grande Hélio Beltrão, para ser o ministro da desburocratização. De novo, o maior burocrata que nós criamos para ser o ministro da desburocratização. O que você acha, gente, que vai acontecer? Não vai dar certo. Queimou o cara, queimou o cara. Para se redimir dessa injustiça com esse cara, criaram-se o prêmio Hélio Beltrão da administração pública. Na minha opinião, é o prêmio que tem maior símbolo de mérito do administrador público. O professor Luiz Antônio já participou desse projeto, desse prêmio. Em duas ocasiões. No primeiro projeto, meu projeto não foi selecionado. Na segunda ocasião, o projeto foi selecionado, mas nós não fomos premiados. Mas a nossa hora vai chegar. Tá certo? Estou desenvolvendo um projeto agora, onde estou com mais atividades, e esse projeto vai ser objeto para concorrer ao prêmio do professor Hélio Beltrão. Se Deus quiser. Gente, vamos lá. Primeiro, eu gosto de falar a linguagem popular, né? Quanto mais você complica na linguagem, mais o aluno se dificulta a entender. Cara, aqui, o que acontece? Vamos ver se tem um slide em branco aqui. Não tem. Gente, o que acontece aqui, cara? O governo militar chegou em 67, dividiu a administração direta e indireta. A direta ficou em segundo plano e a direta bombou, cresceu. Cara, sabe o que aconteceu? O regime militar começou a perder o controle do aparelho do Estado porque ele ficou muito grande, não tinha instrumentos de controle. Começou o quê? A perder o controle. Ele começou a perder o controle, gente. Então ele cria um dos princípios, gente, um dos motivos para criar o Ministério da Desburocratização foi isso, passar o Estado o quê? A ter controle, ó, aqui, frear a excessiva expansão da administração pública indireta. Vou até completar em tempo real para você aqui, gente, ó. A administração pública indireta, que mais criaram era o quê? Indireta, eram empresas públicas. Empresas públicas, sociedade de economia mista, todas essas tipos. Segundo motivo, gente, do Programa Nacional de Burocratização. Gente, você concorda comigo que a burocracia, ela afasta as pessoas do Estado? Você vai em qualquer secretaria de Estado para solicitar um serviço público, cara. O cara te pede 20 documentos. Esses 20 documentos vai afastando as pessoas do próprio serviço. Então diz o seguinte: eu quero aproximar o povo do Estado. Isso é inédito. Foi a primeira vez, é inédito. Então isso é a intenção. Eu estou colocando só a intenção dos caras lá para criar isso. Então o que eles fizeram, né? Eles criaram o Programa Nacional de Desburocratização, que logo depois esse cara aqui ganhou corpo, criaram um ministério chamado Ministério da Desburocratização. Caiu na provinha de vocês, Hélio Beltrão. Hélio Beltrão foi quem? Foi o ministro do Ministério da Desburocratização. Gente, caiu Hélio Beltrão, opa, o cara quer, a pergunta aqui é sobre o Ministério da Desburocratização. Então ele queria desburocratizar. Meu, fala comigo aí, cara, papo reto comigo. E o DASP aqui? Agora a cova dele já está lá embaixo, né? Desburocratização. Gente, é uma ideia fantástica, fantástica. O que ele queria aqui? Aproximar o Estado
da sociedade e queria controlar a administração. Tá? Gente, um ideal de reforma maravilhoso. Gente, só pelo lapso temporal. Deu certo? Claro que não. Aliás, todas essas aqui, gente, são tentativas de reforma. Nenhuma foi 100% concluída e bem sucedida. Tá? Única coisa que eu expliquei para vocês que foi bem sucedida e deu certo foi o quê? Foi lá o isolamento burocrático. Isolamento burocrático. Mas não foi considerado reforma porque não agregou valor. Bacana? Agora, por que não deu certo? Mas esse cara aqui, cara, foi uma maior jogada de marketing político que eu conheço. Agora nós vamos desburocratizar. Rapaz, isso aqui houve uma aprovação da opinião pública gigantesca, porque nós somos vítimas da burocracia. Quando você simplifica os processos, você passa a ter acesso aos serviços públicos, você fica feliz. Então foi uma grande estratégia de marketing do regime militar. Para mim foi a maior de todos que eu conheço no Brasil. Bacana? Entendeu os ideais por cima da reforma? Agora vamos aos detalhes. Visava a simplificação de processos, documentos e atos? Sim. Eliminação de informações necessárias? Sim. Mas, isso, gente, até hoje nós precisamos fazer isso. Diretrizes do plano. Olha só. Queria aproximar o Estado e a sociedade através da simplificação de procedimentos e prestação dos serviços públicos. Ó. Valorização do cidadão enquanto principal beneficiário dos serviços públicos. Ó, mudança de foco, gente. Professor, esse cara aqui foi burocrático gerencial. Rapaz, esse aqui foi gerencial. Isso aqui veio o quê? Reforçar o Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 foi a primeira tentativa. Bacana, ele veio reforçar. E, claro, o quê? O governo militar ficou desesperado. Pô, perdi o controle, agora eu não mando mais. Então ele queria o quê? Frear a excessiva expansão da administração pública indireta que foi estimulada pelo Decreto-Lei 200. Né? Estimulou o quê? Olha só. Qual foi o remédio, gente? Pensa comigo. Você quer o quê? Você quer frear o crescimento das empresas indiretas. O Estado não é desenvolvimentista? Se o Estado é desenvolvimentista, ele faz o seguinte. Simples. Não criando o quê? Novas entidades da administração indireta. Mas, professor, e aí? Vai ficar sem? Claro que não. Agora, ao contrário de você criar a empresa, você vai pegar o dinheirinho do governo, emprestar com subsídios, estimular empresas nacionais privadas a executar o serviço. Ok? E passa o que? Para o setor privado. Certo? Certo. Ok, legal. Gente, ok, vamos lá. Vamos aqui, concluindo aqui essa matéria aqui. Olha só. Ministério da Desburocratização. Vem para quê? Vem para simplificar a vida das pessoas. Não é isso? Gente, hoje a nossa vida já é complicada. Imagina o contador, gente. Quantas obrigações acessórias ele é obrigado a fazer por dia. Tem data para tudo, contribuições, impostos, informações, não é isso? E a nossa própria vida pessoal visava o quê? Simplificar. Gente, tudo bem, e aí? Esse cara aí, o Ministério da Desburocratização. Olha só as principais ações que ele desburocratizou, que facilitou, que realmente facilitou. Primeiro, aqui, facilitou a retirada do passaporte. Antes do passaporte, por exemplo, não sei, né, não era nascido. Era o quê? 6 meses. Agora ele tira o passaporte em 15 dias. Aí eu pergunto para você, gente, em 1980, quantas pessoas faziam viagem ao exterior? Ou seja, essa ação não atinge a massa, somente uma pequena elite. Não tem impacto social positivo. Não é isso? Hoje, poucas pessoas já têm. Imagina aquela época. Agilizou a compra e aquisição de produtos importados. E aí? Também não há impacto na sociedade. Somente para aquela elite. Ou seja, são ações pontuais que realmente facilitaram aqueles produtos, mas que não teve um grande impacto.
3. Agilizou a retirada da segunda via da carteira de identidade do RG. Segunda via, gente. Aí eu só lembro, gente. A minha primeira via, eu peguei uma fila enorme, gente. No sol, sujei todos os dedos, ok, demorou bastante. Antes, a segunda via, você tinha que passar pela mesma via sacra. Agora não. Agora ele agilizou o quê? A retirada da segunda via, não da primeira. Mas aí, gente, qual que tem mais impacto? Agilizar a primeira ou a segunda? Claro que é a primeira, que a primeira todo mundo tem. Meu pai, a carteira dele é original, a primeira via ainda. A minha, infelizmente, já fui vítima de um assalto, tem a segunda via. E foi uma via sacra, não foi fácil não, viu, gente, tirar a segunda via. Bacana? 10. Tem impacto social? Não, ou seja, uma grande jogada de marketing. Gente, o povo quer ouvir isso. Ó, sua vida vai ficar simples agora. Você vai ter acesso aos serviços públicos. É isso que a sociedade deseja. Tá? Foram raros movimentos de modernização do regime militar direcionados para a administração direta. Ou seja, gente, para você controlar o monstro da administração indireta, você tem que fortalecer o quê? O seu núcleo de comando, o seu núcleo estratégico. Mas como acabou em 2000, veio o processo de democratização, tal, não deu certo. Bacana, legal, ótimo. Ok. Principais diretrizes, então: desburocratizar a administração indireta. Desestatização, papel suplementar do Estado no campo da iniciativa privada. Sobre o item 2 eu quero dar uma dica para vocês. Já expliquei na aula lá do plano diretor. O que significa esse sujeito aqui, ó? Desestatização. Esse sujeito aqui significa a mesma coisa que escrever, ó, privatização. Professor, significa dizer então que a primeira privatização ocorrida no Brasil foi no regime militar? Que eu tenho conhecimento cai na prova. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente a privatizar uma estatal. Falsa. O primeiro movimento de desestatização foi de onde? Do regime militar. Professor, e aí? Conta pra mim. Cara, privatizou mesmo? Privatizou, mas em empresas pequenas, que tem pouco impacto. Porque é uma contradição. Ele assume o governo criando uma super administração indireta e agora ele quer o que? Privatizar? É uma contradição política. É claro que ele não vai privatizar as principais. Tanto é que essa intenção aqui não evoluiu. Também como essa outra aqui não evoluiu. Mas são as diretrizes do plano. Se cair quais foram as diretrizes do plano, isso aqui cai em prova, você tem que saber. Tá? E a terceira diretriz, maior controle das empresas estatais. Gente, você tem a indireta, não tem a indireta? Quem controla a indireta? A direta. Então, o raro movimento de modernização da direta, do nuclinho. Ele começou a perceber que sem um núcleo estratégico preparado, você não consegue o quê? Dar conta às demandas da sociedade. Ou seja, uma grande jogada de marketing. Infelizmente, o Ministério da Desburocratização não vingou. Legal. Vamos ver aqui um texto aqui do Bresci Pereira. Vou ler todo para vocês, né? Apesar de todos os avanços em termos de flexibilização, o núcleo estratégico do Estado foi, na verdade, enfraquecido indevidamente através da estratégia oportunista ou ad hoc do regime militar, de contratar os escalões superiores da administração através das empresas estatais. Desta maneira, a reforma administrativa prevista pelo Decreto-Lei 200 ficou prejudicada, especialmente pelo seu pragmatismo.